Hoje vamos dar uma olhada em mais um ultra fino premium, o Asus ZenBook S13 Flip, que não é só mais um ultra fino premium, é um notebook conversível que conta com tela OLED, touchscreen e ainda vem com uma canetinha, a Asus Pen 2.0. Mas antes de tudo, se você está em dúvida onde comprar seu smartphone, TV ou notebook pelo menor preço, você já sabe, né? É só acessar o boletando.com, a nossa comunidade de promoções. Na configuração, o ZenBook S13 Flip traz para a gente o i7 1260p unido a 16 GB de RAM, 512 GB de SSD, PCI Express 4.0 e uma bela tela OLED de 3 polegadas, resolução 2.8K e, claro, com suporte a touchscreen. O corpo tem acabamento em metal muito parecido com o do ZenBook 14 já testado aqui no canal. No geral, uma construção muito boa. Só que ele tem um diferencial, que é o seu peso. Aqui a gente tem apenas 1,130 kg, que para uma construção dessas é um feito, uma construção tão boa com um peso assim tão baixo. Esse daqui, pessoal, é um notebook que, quando foi lançado, foi considerado o notebook conversível mais leve do mundo. Na cor, a gente tem meio que um azul mais escuro, que não é a cor ideal para um notebook desse tipo, que também funciona como tablet. É porque cores mais escuras, como vocês sabem, tendem a atrair mais marcas de dedo. Então você suja seu notebook com mais facilidade. Então, como esse é um notebook que vai ser muito usado como tablet, o ideal seria que ele fosse de uma cor mais clara. O teclado é muito confortável, já que as teclas não são baixas, elas têm até uma altura bem interessante, mesmo esse sendo um notebook bem fino, o que dá um feedback bem legal quando você pressiona as teclas. Aqui a gente tem padrão brasileiro, retroiluminado, porém não temos numpad, já que aqui a gente tem um notebook mais compacto, então não encaixaria um numpad por conta do tamanho. O ponto que eu não gostei nesse teclado é que a iluminação poderia ser mais forte. Porém, apesar de não ter um numpad no teclado, ele tem o number pad aqui no touchpad, né? Que é essa funcionalidade da Asus que vai acender um numpad no seu touchpad. E em relação ao touchpad em si, pessoal, aqui a gente tem um clique mais pesado, ou seja, ele requer mais força ao você pressionar. Então eu não diria que é dos mais confortáveis. Porém, a textura é muito boa, né? Bem lisa, e ele também tem um bom tamanho. Nos alto-falantes, a gente tem uma qualidade ok. É sim acima da média, mas não é nada fantástico. Eu esperava até mais, levando em consideração que esse é um notebook bem caro, né? Custando na casa dos 16 mil reais. Na tela, a gente já tem muito o que conversar, tanto na questão da qualidade como as funcionalidades atreladas à mesma. Aqui nós temos um painel OLED touchscreen de 13 polegadas, resolução 2.8K, formato 16:10, ou seja, ela vai ser uma tela mais alta para a gente aproveitar o espaço. E obviamente temos toda a qualidade da tecnologia OLED, preto próximo do perfeito, bom contraste, boa reprodução de cores e certificação Pantone. Perfeito tanto para assistir os seus filmes como para o uso profissional. Eu tenho algumas observações, né? Algumas delas eu inclusive já fiz em outros notebooks OLED da Asus. Só que aqui a situação piora um pouco pela forma que ele poderá ser usado. O ZenBook S Flip OLED é um notebook que também pode ser usado como tablet e ainda tem uma caneta. Ou seja, você tem usos mais específicos. Então, tanto estudantes como profissionais, né, de diversas áreas vão querer tirar vantagem dessas funcionalidades. O painel OLED escolhido pela Asus, apesar de ter uma excelente qualidade, não tem um brilho alto, né? Então, a depender do ambiente, principalmente se você estiver num local muito iluminado, e se o uso for externo, né, também, não vai ficar legal, né? E para fechar, a tela não é anti-reflexo. Ou seja, não existe uma situação perfeita. A partir do momento que você usa uma tela anti-reflexo, você perde um pouco de qualidade de imagem. E a tela que não é anti-reflexo, você ganha na qualidade de imagem, mas atrai o reflexo e aí, consequentemente, você vai precisar de um brilho bem mais alto, que no momento não é uma característica dos painéis OLED, que geralmente não tem um brilho tão alto. E aí temos a Asus Pen 2.0, que é a primeira caneta que eu uso em um notebook Windows, né? As únicas vezes que eu usei uma caneta em dispositivos touch foram nos meus falecidos Galaxy Note, tanto o tablet como o smartphone. Primeiro, é importante saber que a Asus Pen não é exclusiva do ZenBook Flip.
Ela também funciona em outros notebooks touchscreen da Asus. Inclusive, funcionou no meu outro ZenBook, que é o ZenBook Duo. Essa caneta pode ser comprada separadamente, né? Aqui no Brasil eu não achei, mas lá fora ela custa por volta dos $100. A Asus Pen 2.0 traz uma bateria de até 140 horas, 4.096 níveis de pressão, carregamento pela porta USB-C em 30 minutos e 3 botões dedicados. Apesar de eu não ser desenhista, eu sou fã de dispositivos que facilitam a minha vida. E a Asus Pen não serve só para desenho, né? Ela pode fazer mais do que isso. E em alguns pontos, ela realmente facilita muito, principalmente por causa dos botõezinhos aqui disponíveis. Aqui nós temos 3 botões. O botão traseiro, que além de ser usado para fazer o pareamento via Bluetooth, você pode configurar para abrir 2 aplicações específicas. Ou seja, pressionar vai fazer o pareamento, um clique vai abrir um app da sua escolha, 2 cliques, um outro app também da sua escolha. Aí você pensa, pô, então essa canetinha vai me dar possibilidades infinitas. Só que infelizmente não é bem assim. O Windows não permite que você vá muito além. Se você estava pensando que ele ia deixar você controlar o volume, executar um atalho específico do seu teclado ou algo mais avançado, não. Por padrão, você não consegue. Ele até te dá uma lista de aplicações para você escolher ou deixa que você escolha o caminho para um software específico. Mas é isso. Para mim, o que faltou aqui foi um software específico para caneta naquele estilo dos mouses e dos teclados gamer, onde você tem várias possibilidades de macro, de atalhos, etc. Para que abra assim um leque de possibilidades para você aproveitar tudo, né, que esses botõezinhos poderiam oferecer, né? A quantidade de atalho, a quantidade de coisinha que a gente poderia configurar aqui. Só que, infelizmente, isso fica tudo bem limitadinho, né, para as possibilidades do Windows. Então, o Windows limita muito o que você pode fazer, né, com essas canetinhas sem fio. Os 3 botões da caneta só podem ser controlados pelo aplicativo que você está usando e não por você, né? Ou seja, o programa que você usa que vai escolher o que esses botões fazem. Por exemplo, aqui no Whiteboard, que é um software que permite que você desenhe, faça anotações, etc. Se você segura o botão lateral, né, de cima, você consegue selecionar algo que você desenhou. E se você usa o botão de baixo lateral, ele permite que você apague o que você escreveu. Outro exemplo é o PowerPoint, que permite que você use a canetinha para mudar de slide. Agora, engraçado é que eu só consegui avançar os slides e não voltar, né? Você aperta uma vez, ele avança, aí, teoricamente, eu imaginei que se você apertasse 2 vezes, ele ia voltar, mas não, ele só vai para frente e não vai para trás. Pelo menos um ponto interessante é que eu consegui usar essa canetinha com até 7 metros de distância para controlar os slides. E por curiosidade, eu também experimentei o LibreOffice, que para quem não conhece é tipo um pacote Office, só que gratuito, open source, né? Tem programas muito semelhantes, né, ao Word, PowerPoint, Excel, etc. Nele, eu criei uma apresentação de slide e os botõezinhos dedicados não funcionaram. Você até consegue, né, usar a canetinha para controlar, tocando na tela, mas controlar os slides não funcionou. É aquilo que eu falei, depende muito do desenvolvedor do software implementar ou não o uso desses botõezinhos. Em relação à bateria dessa canetinha, eu não tive tempo de confirmar essas supostas 140 horas de bateria, mas eu tenho algumas observações em relação ao carregamento. Eu não curti muito isso de você precisar de um cabo para carregar essa caneta. Eu acho que seria muito mais legal se ela tivesse um conector embutido, né, para plugar, igual como a gente faz com o pendrive, por exemplo, ou se o carregamento fosse por indução, né? Ou seja, você encostava a caneta no notebook e ela carregava. Inclusive, não tem onde prender, a caneta no ZenBook Flip, ela fica solta. A gente não tem nenhum ímã para deixar presa em alguma parte do corpo do notebook. Salvo se você usar a capinha que vem junto com o ZenBook Flip, né? Essa capinha tem um lugar para você colocar a caneta. O que acontece, pessoal, é que provavelmente o ZenBook Flip e a Asus Pen não foram produtos que foram desenvolvidos juntos. Eles foram produtos que foram desenvolvidos de forma separada e por acaso foram unidos, já que o ZenBook Flip é touchscreen. Então esse casamento não vai ser tão bonito assim em algumas situações. Mas voltando a falar de coisa boa, a Asus Pen permite que você troque a ponta para uma de sua preferência. Aí quem curte desenhar, além de ter suporte a diferentes níveis de pressão, vai escolher a ponta que gosta mais. Mas é aquela coisa, essa área de desenho não é minha praia, eu nem sou bom em desenhar.
Então eu não vou também sair aqui falando coisa que eu não sei. Só uma pessoa da área de design aí que trabalha com essas canetinhas que poderia realmente dizer se esse é um produto excelente ou não para desenho em específico. Mas bora mudar um pouquinho de assunto e falar da conectividade. A boa notícia é que temos 3 portas USB-C, 2 delas Thunderbolt, né, em ambas as laterais. Ou seja, ele permite que você carregue a bateria dos 2 lados. Então você pode conectar a fonte ou do lado esquerdo ou do lado direito, o que é excelente, porque aí o cabo não fica no seu caminho, você escolhe o lado que você preferir. A má notícia é que não temos porta USB tipo A, que é aquele padrão, né, que a gente já conhece, e porta HDMI. Ou seja, ficamos reféns de adaptadores, né? Ele vem inclusive com um adaptador, né, de USB-C para USB tipo A na caixa, além também de um cabo USB-C para você carregar a sua caneta. Mas apesar disso, ainda temos o conector do fone e também um leitor micro SD que suporta altas velocidades. Tanto a webcam como o microfone são razoáveis. No caso da webcam, a gente tem resolução Full HD, o que dá aquela vantagem em relação a vários notebooks que ainda estão na resolução 720p. Por dentro, a única opção de upgrade é o SSD M2, que é PCI Express de alta velocidade com capacidade de 512 GB. Aí eu já fico um pouquinho chateado, porque para um notebook desse preço, pessoal, de 16 mil reais, acho que merecia um pouquinho mais de armazenamento. E na memória RAM, a gente tem aqui 16 GB de RAM, o que, apesar de não ter a opção de upgrade, né, a memória RAM soldada, pelo menos são 16 GB, o que deve atender a maioria dos usuários. Já na bateria, ele me deu próximo das 8 horas de duração no uso leve em streaming de vídeo, o que é um bom resultado levando em consideração que esse não é o ponto forte de processadores Intel. E falando em Intel, aqui temos o i7-1260P, que é um bom processador que tem 12 núcleos, sendo 4 de performance. Mas é bom lembrar que a gente está falando de um notebook extremamente compacto, né, fino, de apenas 1 kg. Né? Então, seu poder de processamento vai ser equivalente à sua categoria, né, já que a gente não pode ter um power tão alto, já que não teríamos, né, essa capacidade de dissipação de calor, já que o corpo é mais compacto. Mas para o propósito desse notebook, que combinado a seu SSD, né, que é bem rápido, não vai faltar velocidade para o dia a dia. E claro, não podia faltar aquele teste, né, jogando um CSGO. Obviamente esse não é um notebook gamer, tá? Então aqui a gente só testa mesmo por curiosidade para ver se roda. E sim, ele roda, mas obviamente também tem que reduzir as configurações e usar uma resolução mais baixa. Não pode abusar. O ZenBook S13 Flip também vem com a Alexa embutido, né? Mas eu não vi nada assim tão inovador nisso. Seria inovador para mim se funcionasse até quando o notebook está dormindo, né, fechadinho ali, ou pelo menos deixasse você configurar para funcionar assim, sem que ele ficasse gastando tanta bateria. Ele também tem certificação IVO da Intel, ou seja, ele atende várias exigências da Intel, né, digamos de qualidade, para ganhar esse selo, né, como por exemplo ter porta Thunderbolt, ligar mais rapidamente, ter carregamento rápido, entre outras, né, exigências. Mas e aí, pessoal, para quem é o ZenBook S Flip OLED? Esse é aquele notebook que é bem de nicho mesmo. E o preço não ajuda com que ele atinja públicos, assim, digamos, apenas curiosos. Que a gente está falando de um notebook de 16 mil reais. Então vai comprar só quem pode e só quem precisa muito. Ele vai ter o dobro do preço do ZenBook 14X. Sendo que as diferenças, né, no geral, não vão ser assim tão perceptíveis para o usuário médio. Né? Aquilo que eu falei, só quem vai precisar muito das funcionalidades extras que a gente tem aqui que vai valer a pena. As únicas diferenças dele para o ZenBook 14X, né, por exemplo, é que o ZenBook Flip vai ter a tela touch, vai ter a canetinha, vai ter a certificação IVO e vai ter 200 gramas a menos de peso em relação ao ZenBook 14X, além do SSD PCI Express 4.0. Ou seja, esses detalhezinhos muitas pessoas não vão achar relevantes. E o ZenBook 14X ainda terá o i7 12700H, ou seja, ele tende a ter um poder de processamento maior. Também temos o ZenBook 14. Aí lembrando que uma coisa é o ZenBook 14, outra coisa é o ZenBook 14X. O ZenBook 14 vai ser um pouco mais parecido com o ZenBook Flip, já que terá o mesmo processador e também terá certificação IVO. Esse também será uma opção e também está custando mais ou menos metade do ZenBook Flip,
Mas claro, não terá também a canetinha e tela touchscreen. Ou seja, aqui o comprador tem que focar muito nesses diferenciais, né? A canetinha, a tela touch e esse peso abaixo da média. Muita gente não sabe disso, pessoal, mas para fazer um notebook leve desse jeito custa caro. Você alinhar uma boa construção, oferecer tudo que ele oferece e ainda conseguir um peso de 1,130 kg é difícil e é caro. Essa é uma das razões de ser um notebook tão caro que muita gente não vai visualizar. E é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e acessar o boletano.com para não perder nenhuma promoção do seu notebook, TV ou smartphone. Um abraço.